Lembrando mais uma vez do nosso objetivo com esta série de videoestudos, que é o de trazer uma apresentação sobre as verdades bíblicas a respeito do Shabat, ou do sábado velho testamentário, conforme aplicado pela lei mosaica ao povo de Israel, aos judeus, e também trazer verdades bíblicas a respeito do dia do Senhor. Nossa oração é de que, se você já é um salvo, alguém que já recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, você esteja recebendo esclarecimentos bíblicos, você esteja sendo edificado através da palavra de Deus que aqui está sendo explanada. Mas também a nossa oração, que se você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, se você ainda não tem certeza de sua salvação, que Deus então possa estar trabalhando em sua vida e abrindo seus olhos para a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esta série de videoestudos foi dividida da seguinte maneira. Na primeira apresentação, nós falamos a respeito do Shabat, do sábado conforme apresentado no Velho Testamento. Na segunda apresentação, nosso segundo vídeo, nós estivemos falando a respeito do dia do Senhor, o domingo, ou Dominicus, do latim, ou no grego Kuriakos Remera, o dia que pertence ao Senhor. E a terceira parte, que é a que nós estamos iniciando, aqui com esta apresentação, irá buscar responder quem é nosso Shabat. Mais uma vez, eu peço que você observe que a pergunta não é quando ou onde é nosso Shabat, mas quem é nosso Shabat. Nós estamos nos referindo a uma pessoa. É importante também nós, mais uma vez, afirmarmos que todas as referências bíblicas aqui mencionadas são da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel ao texto original, que é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Nesta apresentação, nós também iremos fazer menções ao hebraico, do texto massorético do Velho Testamento, e ao grego, do texto receptus, ou texto recebido, do Novo Testamento. Também iremos fazer menções da Bíblia inglesa, a King James Bible, a Bíblia Rei Tiago, datada de 1611. Esta nossa terceira apresentação, quem é nosso Shabat, ela estará dividida em duas partes. Na parte A, nós iremos fazer uma introdução. Nós estaremos sanando algumas dúvidas referentes a textos que são apresentados pelas seitas sabatistas para tentar impor a observância do sábado velho testamentário, não conforme o preceito da lei mosaica estabelecido no Velho Testamento, mas conforme as próprias ideias, as próprias interpretações particulares das seitas sabatistas. Então nós iremos tratar de algumas dúvidas na parte A desta terceira apresentação. Na parte B, nós então estaremos apresentando quem é nosso Shabat. Quem é nosso Shabat? Parte A. Introdução. Sanando algumas dúvidas. Para que nós possamos prosseguir, vamos entender a diferença entre exegese e exegese. São dois termos teológicos referentes à disciplina de hermenêutica, ou seja, se referem à forma que se interpreta a Bíblia. A hermenêutica é o tratado da interpretação bíblica. Geralmente, na sua grande maioria, as seitas elas vão fazer exegese. Exegese é um termo, uma palavra grega que tem o sentido aí apresentado, de fora para dentro. O que isso significa? Significa dizer que as seitas elas têm suas ideias próprias, têm suas interpretações particulares e têm
obviamente, as suas afirmações geralmente apontam para o conceito do que a Bíblia diz para mim, o que a Bíblia diz para eles, ou o que a Bíblia diz para nós. Então, exegese é uma maneira de interpretar a Bíblia tomando essas ideias próprias, tomando essas interpretações particulares, normalmente que advêm de um pseudo-profeta, de um líder sectário, que levantou afirmações do que a Bíblia significava para ele, e então eles, tomados dessas ideias próprias, tomados por essas interpretações particulares, eles então buscam encaixá-las na palavra de Deus. Geralmente eles vão utilizar-se de alguns recursos. Um exemplo é a forma sistemática de isolar textos da Bíblia para que esses textos passem a dizer o que eles compreendem. Esses textos então isolados vão estar apresentando, segundo essa maneira de interpretação, os seus conceitos encaixados na Bíblia. 2 Pedro 1:20, o texto diz claramente: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Volto a dizer, as seitas fazem uso de exegese, tomam suas ideias próprias e buscam encaixá-las na palavra de Deus, geralmente isolando textos. A outra maneira de se fazer a interpretação bíblica, esta representando a interpretação correta, bíblica e coerente teologicamente, é a exegese. Exegese é um termo que tem um sentido de dentro para fora. Ou seja, ao invés de partirmos de pressupostos, de ideias e interpretações particulares, nós partimos da Bíblia e dela retiramos doutrinas bíblicas, nós deixamos a Bíblia falar e nós não buscamos os pressupostos do que a Bíblia diz para mim, o que a Bíblia diz para você, o que a Bíblia diz para nós, baseados na ideia ou na interpretação particular de um pseudo-profeta. Nós buscamos simplesmente o que a Bíblia diz. Dentro dessa forma de interpretação, nós devemos sempre estar atentos para o contexto histórico, quando ocorre, quem está falando, para quem está falando, o contexto gramatical, a aplicação do livro, capítulo e versículo, para que nós não estejamos agindo como as seitas, isolando textos e buscando encaixar ideias próprias, ideias particulares naquilo que a Bíblia está dizendo. Mas pelo contrário, deixar que a Bíblia nos ensine, deixar que a Bíblia nos fale das suas verdades eternas. Desta forma, vamos buscar sanar algumas dúvidas de algumas afirmações que você pode ter ouvido ou poderá ouvir dos sabatistas, buscando então elucidar a respeito do assunto do dia do Senhor. Há algumas passagens onde a palavra Shabat não foi transliterada, ou seja, onde a palavra foi traduzida e ela se nos apresenta o seu sentido literal. A resposta, sim. Há alguns versículos, algumas passagens na Bíblia onde a palavra ela foi traduzida. Um exemplo, Josué 5:12. Nós vamos atentar nesses exemplos apenas para a palavra em questão. E cessou Shabat, cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Cessou, então, é a tradução da palavra Shabat. Outro versículo,
as estradas estão desoladas, cessou, Shabat, o que passava pela vereda. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. Isaías, capítulo 33, versículo 8. Um outro exemplo, Lamentações 5 e 15, cessou, Shabat, o gozo de nosso coração converteu-se em lamentação a nossa dança. Mais um exemplo, aí na tela. E farei cessar, Shabat, todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, Shabat, e todas as suas festividades. No primeiro vídeo, na primeira parte dessa série de estudos, nós mencionamos esse versículo. Eu até comentei, interessante. Farei cessar os sábados, farei cessar as festividades. Então, festas estão inseridos no contexto correto as festividades judaicas anuais, os sábados anuais. Suas luas novas, os sábados mensais e os seus sábados também semanais. Então, Deus, Shabat, Deus cessou os Shabats, os sábados. Nós estamos vivendo um período de interrupção, ou seja, nós atualmente não temos os judeus, os filhos de Israel, cumprindo ou obedecendo todas as prescrições que foram feitas a eles no Velho Testamento. Não há como eles fazerem isso, não há templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Eles não têm como realizar todas as suas festividades conforme aquilo que foi descrito no Velho Testamento. Estamos vivendo esse período de interrupção, esse período de cessação. Uma segunda questão. O evangelista Lucas afirma que as mulheres repousaram no sábado. Trata-se de uma prescrição? Lucas está dizendo que todo e qualquer cristão, sendo gentio, deveria então estar guardando o sábado, conforme os preceitos, não aqueles estabelecidos pelos judeus, mas conforme as prescrições das seitas sabatistas de atualmente, dos dias atuais. Vamos ver o versículo em Lucas 23:56. A palavra de Deus nos diz: e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Fazendo o estudo correto da passagem, nós devemos lembrar, no contexto histórico, que Lucas ele escreveu 30 anos após o evento. O médico Lucas escreve o seu evangelho e, em seguida, ele irá escrever o livro de Atos dos Apóstolos, no ano 60 depois de Cristo. Nós devemos notar também que as mulheres elas não foram para alguma igreja cristã participar de um culto. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Lucas está escrevendo, está relatando. Um outro ponto: as mulheres ainda não haviam recebido a notícia da ressurreição. Então, embora Lucas esteja escrevendo 30 anos após o evento, esse fato ele não corrobora com a interpretação que os sabatistas dão a este versículo. Elas não estavam indo para uma igreja, elas nem haviam ainda recebido a notícia da ressurreição de Cristo. E então nós devemos observar que a passagem ela é descritiva. Ela está descrevendo um evento e não prescritiva. Portanto, a resposta a esta questão é não. Não se trata de uma prescrição, não é uma ordem
para que todo cristão deva guardar o sábado conforme os preceitos dos sectários sabatistas de hoje. Lucas está descrevendo um evento que ocorreu. Estou fazendo uma descrição. Nós podemos avaliar também lá em Lucas capítulo 2, versículo 39, quando Lucas, fazendo uma descrição do que havia ocorrido, ele diz: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Esse evento, ele está descrevendo a apresentação do menino por Maria, que era sua mãe. Maria, mãe de Jesus, homem, né? Nós sabemos que Deus não tem mãe, porque Deus é eterno, mas Jesus Cristo, homem, tem uma mãe. Ele nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo. E também estava ali José, que assumiu a paternidade de Jesus Cristo, homem, portanto ele era seu padrasto. Lucas então vai fazer uma série de descrições a respeito da obediência de Maria, mãe de Jesus, e de José em relação aos preceitos da lei mosaica. Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24 nos diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, está lá descrito em Levíticos capítulo 12, no caso de nascer um menino, ela deveria passar por um período, cada mulher, né, de 33 dias. Se fosse menina, 66 dias, o dobro. Está lá em Levíticos, depois você pode conferir na sua Bíblia. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então vamos notar o quão absurdo é nós olharmos para esse versículo e passarmos a tomar isso como uma prescrição. As mulheres, obviamente, atualmente, elas têm um período de descanso após a maternidade, mas elas não cumprem, conforme a lei mosaica, a obediência, né, de levar a criança até Jerusalém. Será que os pais cristãos são obrigados a fazerem assim porque Lucas está descrevendo? Obviamente que não. Todo macho primogênito era consagrado ao Senhor. Isso é feito atualmente? Obviamente que não. Para darem a oferta, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, se nós tomarmos isso como uma prescrição, vamos, os pais, né, vamos levar aí um par de rolas ou 2 pombinhos na igreja, se formos pobres, ou então levarmos, não é, ofertas maiores. Não é o que está sendo dito aqui. A Bíblia está descrevendo o evento. O evangelista Lucas não está prescrevendo que os cristãos, não é, 30 anos após a ressurreição de Cristo, que os cristãos gentios deveriam então seguir o que está sendo descrito aqui. Uma outra passagem, Lucas capítulo 2, 21. Lucas vai descrever o evento da circuncisão. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Será então que nós cristãos, devemos praticar a circuncisão? Nós devemos olhar para esse versículo e tê-lo como prescritivo? Que está dizendo para circuncidar. Aqui está dizendo também conforme o nome que fora posto pelo anjo. Por acaso os pais estão esperando uma criança, devem aguardar que venha um anjo dos céus e diga qual vai ser o nome da criança? Obviamente que não. Não é aqui o objetivo do texto bíblico fazer uma prescrição, mas estar descrevendo de fato o que ocorreu. Por isso é importante nós estarmos atentos para a interpretação correta de cada texto. O texto que Lucas
menciona que as mulheres repousaram no sábado, conforme o mandamento, ele não é prescritivo, ele é apenas uma descrição de um fato que realmente ocorreu, antes de elas serem noticiadas a respeito da ressurreição do Salvador. Uma característica de Lucas, essa característica de fazer descrições, também pode ser vista em Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, está falando do apóstolo Paulo, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Desta maneira, nós podemos também observar que no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, pelo médico Lucas, há uma descrição. Isso vai ocorrer em vários locais, há várias passagens descritivas que não são prescritivas. Paulo não está aqui estabelecendo um padrão para a igreja cristã, para as igrejas locais, onde todos devem, ao serem salvos, ao serem convertidos, receberem a circuncisão. Obviamente, isso é uma tremenda má interpretação do texto bíblico. Um terceiro ponto, também é interessante nós buscarmos esclarecimento a respeito desse assunto. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Ele veio obedecer e nos dá apenas um exemplo. É interessante nós notarmos com bastante atenção a mudança do verbo cumprir para obedecer. Então, a afirmação de que Jesus veio cumprir a lei é levada a uma conclusão de que nós devemos guardar o sábado. No meio disso tudo está essa interpretação dada a um texto. Nós vamos observar Mateus 5,17, um texto bíblico onde nos é dito que Jesus Cristo mesmo fez essa afirmação: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O primeiro ponto que nós devemos observar é que Jesus não está falando não cuideis que vim destruir o sábado, ou mesmo não cuideis que vim destruir os 10 mandamentos. Jesus está mencionando a lei, ou seja, todo o Pentateuco ou os profetas. No caso, não somente as profecias dos profetas maiores ou menores, mas também os livros chamados assim poéticos. Desta maneira, lei e profetas reúnem todo o conjunto de revelação velho-testamentária. Todo o Velho Testamento está sendo aqui mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. Não apenas o sábado, não apenas o decálogo. Ele afirma então, não vim abrogar, mas cumprir. Ora, os sabatistas, eles vão interpretar, os sabatistas interpretam por obedecer à lei e mais diretamente por guardar o preceito do sábado judaico conforme descrito na lei de Moisés. Jesus não está mencionando apenas o sábado, Jesus não está mencionando apenas o decálogo, ele está falando de todo o Velho Testamento. Vejamos então 2 exemplos nas Sagradas Escrituras onde nós lemos a palavra obedecer. Atos capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma outra passagem, Romanos 6,16: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer,
Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Estamos observando a palavra obedecer. Obedecer em Atos 5:29 é uma tradução da palavra pitarkio. Em Romanos 6:16, o verbo é hupakoi. Todos os dois verbos na King James Bible, na Bíblia inglesa de 1611, foram traduzidos por to obey, ou seja, dar ouvidos, colocar-se em submissão, ser, obviamente, obediente. Porém, cumprir de Mateus 5:17 não vem nem de pitarkio nem de hupakoi, mas ele vem de uma tradução da palavra grega plero. A King James Bible de 1611, a Bíblia inglesa de 1611, traduziu por to fulfill. Desta maneira, no grego, traduzido para cumprir, o sentido literal da palavra é realizar, satisfazer, ou se traduzíssemos a palavra da King James, preencher, né? Esse é o sentido literal da palavra cumprir. Obedecer, na Bíblia, em Atos 5:29 e Romanos 6:16, tem o sentido literal de colocar-se em submissão, de dar ouvidos, de obediência. Mas em Mateus 5:17 o sentido é realização, satisfação, preenchimento. Voltando desta maneira à pergunta, Jesus Cristo afirmou que veio cumprir a lei, então ele veio apenas obedecer e apenas nos dar um exemplo? Resposta: não, não é o que está sendo dito. Jesus está afirmando que veio realizar, ele veio satisfazer, ele veio preencher as profecias do Velho Testamento. Obviamente, todas as profecias da sua primeira vinda já foram cumpridas. Mateus 5, versículo 17 e 18, colocados lado a lado, nos dão a correta interpretação do que está sendo dito. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, Jesus não veio destruir o Velho Testamento, não vinha abrogar, mas cumprir. Sentido de realizar, satisfazer, preencher as profecias da sua primeira vinda. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, isso indica que há ainda profecias que não se cumpriram. Por isso Jesus vai falar no futuro: nenhum jota tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, ou seja, sem que tudo seja realizado, sem que tudo seja preenchido, sem que tudo seja satisfeito. E esta é uma característica do Evangelho de Mateus. Mateus escreveu o seu evangelho objetivando alcançar os judeus, então ele muitas vezes vai fazer uso do verbo cumprir, buscando demonstrar aos judeus. Obviamente nós estamos nos referindo às palavras que foram inspiradas por Deus a Mateus, né? O objetivo de estar apresentando Jesus como o Messias. Mateus 1:22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Mateus 2:15, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse. Mateus 2:17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Mateus 4:14, para que se cumprisse. Lá em Mateus 8:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus 12:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus 13:35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus 21:4, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus 27:35,
E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, no contexto do próprio Evangelho de Mateus, nós podemos perceber que é uma característica de Mateus apresentar aos judeus o cumprimento das profecias do Velho Testamento na pessoa de Jesus Cristo, que veio realizar, veio satisfazer, veio preencher aquelas profecias que se referiam à sua primeira vinda, à sua vinda para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos então à nossa próxima questão, questão de número 4. Isaías, o profeta velho testamentário, viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Ele diz para os cristãos das igrejas locais que eles estão obrigados a guardarem o sábado conforme os preceitos da lei mosaica. Um dos textos que é bastante usado, não é, na forma isolada para encaixar a ideia de que a obrigatoriedade do sábado judaico deve se aplicar às igrejas locais, é Isaías 58, versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Nós devemos fazer algumas perguntas que nos ajudarão a compreendermos o texto de maneira correta. A primeira pergunta: Deus está falando com os judeus por meio do profeta, por intermédio de Isaías, ou Deus está falando com os gentios das igrejas locais? Uma segunda pergunta: Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, já havia se feito carne? Já havia se encarnado? Uma terceira pergunta: Jesus Cristo já havia riscado a cédula da nossa dívida, cravando-a na cruz? Obviamente a resposta é não. Deus o Filho ainda não havia se encarnado, Jesus Cristo ainda não havia riscado a cédula, portanto Deus está falando, volto a dizer, por intermédio do profeta Isaías, que viveu 800 anos antes da vinda de Cristo, numa época em que os judeus ainda aguardavam o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Deus está falando com os judeus. Desta maneira, se nós estivermos prestando bastante atenção no contexto do capítulo, nós poderemos ver claramente que Isaías está sendo usado por Deus para falar com os filhos de Jacó. Observe o versículo 1 do capítulo 58. Então, nós vamos tirar então o versículo 13 do seu isolamento e vamos observar o contexto do capítulo. Deus está dizendo ao profeta: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo. Quem é um povo a quem Deus está se dirigindo por meio do profeta? Aos judeus. Mas qual o objetivo? O que Deus estava anunciando ao povo? A sua transgressão. Dessa maneira, Deus não está dizendo que o povo vai ganhar ou vai ser capaz de ganhar sua salvação por meio da lei. Deus está anunciando ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O versículo final do capítulo esclarece ainda um pouco mais. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Qual é a herança dos judeus? A terra que Deus havia prometido, porque a boca do Senhor o disse. Em alguns momentos, Isaías vai alertar os judeus de que a promessa a respeito do Redentor, a promessa a respeito da vinda do Messias, da salvação de Deus, ela se cumpriria. Como exemplo, Isaías capítulo 51, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei a justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir.
Observe, a minha salvação. A salvação de Deus é Cristo. E a minha justiça para se manifestar, Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Uma outra observação, um outro texto que é interessante, é quando Isaías se dirige aos gentios, ele vai usar o termo filho do estrangeiro, eunuco. Ele diz que aqueles que pretendem aguardar a promessa da vinda do Messias, né, salvação por meio do Redentor, deveriam então estar abraçando a aliança que Deus havia feito com os judeus, com Israel, por meio de Moisés. Não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor. Como é que eles se uniam ao Senhor naquela época? Se você fosse um estrangeiro, se você fosse um gentio, vivendo na época de Isaías e desejasse então se unir ao Senhor, o que você deveria fazer? Você deveria abraçar a aliança velho-testamentária. Certamente o Senhor me separará do seu povo. Que povo? Povo judeu. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos. Qual a maneira de distinguir os judeus dos gentios, os que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado? De que maneira eles faziam isso? O Senhor Deus permitia que eles abraçassem a aliança. Isso ocorreu no Velho Testamento, né? Exemplo, nós temos Raabe, né? no Velho Testamento. Nós temos também o exemplo de Ruth, né? No Velho Testamento. Isaías 56, versículos 5 e 6 é um outro texto que também fala dos filhos dos estrangeiros. Também lhes darei na minha casa, está se referindo não a uma igreja local, mas ao templo, e dentro dos meus muros, está se referindo a Jerusalém, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor. Por que eles se uniam ao Senhor? Nós já sabemos que eles precisavam se tornar judeus, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, para serem seus servos. Todos os que guardarem o sábado. Passava então os filhos dos estrangeiros, passava o estrangeiro, passava o gentio a então se submeter aos preceitos da lei mosaica, não o profanando. E os que abraçarem a minha aliança. É algo interessante nós notarmos que Isaías é usado por Deus para falar de muitas profecias, para dizer ao povo que as promessas de Deus se cumprirão num tempo em que o povo era extremamente desobediente, né? Do início ao fim do livro do profeta, como nós vimos no capítulo 58, versículo 1, o objetivo de Deus é mostrar ao povo a sua transgressão. O capítulo 1 vai se iniciar, né? O capítulo 1 de Isaías vai se iniciar mostrando que o povo está coberto de chagas, né? Não amolecidas. O capítulo 66, versículos 6 e 7. Mas todos nós, diz o profeta, ele está se incluindo, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o teu nome. Que se desperte, te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Portanto, o profeta Isaías, que é carinhosamente conhecido como o profeta do Evangelho, que viveu no Velho Testamento, ele foi muito usado por Deus para mostrar ao povo a necessidade de eles reconhecerem as suas iniquidades, os seus pecados, reconhecerem a necessidade, a urgência de Deus cumprir a sua promessa enviando o Messias, enviando a sua redenção. Não é dito ali que os cristãos da época em que vivemos irão, por meio da obediência do sábado, conseguir sua própria salvação. Essa não é a intenção de Deus, nunca foi, e não corresponde à interpretação correta do que está sendo dito. Vamos então à nossa questão de número 5. Jesus disse que é Senhor do sábado para exaltar o mandamento? Ou seja,
que o sábado é obrigatório para os cristãos, eu volto a repetir, é interessante e que isso seja bem observado. Embora os sabatistas eles apontem para o sábado velho-testamentário, eles têm a sua própria interpretação a respeito da guarda do sábado, e que se nós colocarmos o preceito da lei mosaica do sábado velho-testamentário lado a lado com a descrição da guarda do sábado das seitas sabatistas de hoje, nós vamos ver que há várias divergências, como nós estivemos tratando na nossa primeira parte dessa série de videoestudos, quando falamos especificamente sobre o Shabat. Desta maneira, os sabatistas eles vão apresentar um dos três textos ou os três juntos, de maneira isolada, sem fazer a interpretação correta, para afirmar a obrigatoriedade do sábado, conforme o entendimento deles, embora eles digam, não é, que é o sábado do Velho Testamento, mas há uma correlação direta com uma interpretação feita pelos seus fundadores, por uma pseudo-profetisa a respeito da guarda do sábado. Então eles vão utilizar os textos de Mateus 12:8, Marcos 2:28 e Lucas 6, versículo 5. Os três textos falam de uma mesma situação. Mateus 12:8 nos diz, a palavra de Deus, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos 2:28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Lucas 6:5, e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isolando esse texto, os sabatistas então vão apresentar aquela figura onde Jesus cabeludo, um Jesus hippie, estará alegremente apontando para as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. E sobre o quarto mandamento, que fala do sábado semanal judaico, estará ali um fecho de luz, uma auréola de luz ali na situação, definindo então o pensamento que eles têm de que há uma obrigatoriedade para que todo cristão gentil não circuncidado esteja guardando o sábado conforme os preceitos que eles mesmos estabeleceram. Será que isso é verdade? Será que é isto que a Bíblia está afirmando? Para que nós estejamos respondendo esta pergunta, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos estar tratando da resposta a partir desse texto, embora os outros textos, tanto de Marcos quanto de Lucas, estejam falando da mesma situação. Nós estaremos usando então o texto de Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. No versículo 1 nós vemos que a situação, ou o que está acontecendo ali, é o fato de que os discípulos estavam arrancando espigas para comer. O versículo 1 diz, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Os seus discípulos tendo fome, e os seus discípulos tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Desta maneira, nós vamos ler no versículo 2, que os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Você consegue observar que o caso aqui tratado é de desobediência e não de obediência? Ou seja, os judeus se dirigem a Jesus, os fariseus vão até o Senhor Jesus, e eles então estão questionando, o Senhor não está vendo que eles estão quebrantando o sábado? Ou seja, que os teus discípulos estão desobedecendo o sábado? Então, nós precisamos atentar para o fato de que a situação é de desobediência, o caso não é de obediência. Jesus então passa a fazer uma relação com o caso no Velho Testamento. O caso
de Davi, a partir do versículo 3, quando Deus permitiu que Davi e os seus homens quebrantassem a lei, comendo pães da proposição. O versículo 3 nos diz: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Jesus Cristo, então, vai fazer referência a um outro caso. Versículo 5. A uma outra situação. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Preste muita atenção. Jesus Cristo está afirmando aos fariseus que Deus havia permitido a Davi e a seus homens quebrantarem a lei comendo pães da proposição, e que Deus também permitia aos sacerdotes do templo que eles violassem o sábado e permanecessem sem culpa. Jesus então está afirmando que Deus tem toda a autoridade para tal permissão e alteração. E a conclusão dele, ele vai concluir afirmando que ele é maior que o templo e ele é o Senhor do sábado. O versículo 6 diz: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus está falando dele mesmo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. E o versículo 8: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Desta maneira, Jesus está usando o que está acontecendo e também fazendo uso da lei e também dando a interpretação correta no Velho Testamento. Assim como Deus tem autoridade em permitir, alterar e isentar de culpa aqueles a quem ele permite que hajam contrários a alguma determinação, Jesus também está afirmando a sua divindade, a sua autoridade para tal permissão, para permitir a desobediência dos seus discípulos, para alterar, para fazer alteração naquilo que ele mesmo havia dado no Sinai, porque ele é Deus, ele mesmo é maior que o templo, ele é Senhor do sábado. Então nós temos duas possibilidades. Observando o texto com a interpretação correta, nós podemos perguntar: qual dessas duas possibilidades nós temos aqui? Ou Jesus está ratificando a obediência ao sábado, nós já vimos que não é o caso. Jesus não está ratificando a obediência, Jesus está ratificando desobediência, ele está mostrando aos fariseus que ele tem autoridade. E é esta a segunda possibilidade. Ou Jesus está afirmando sua divindade e autoridade e permitir a quebra, a mudança, a alteração e a isenção de culpa dos seus discípulos. Obviamente, eu volto a dizer, não é Jesus que aponta para a lei. É a lei que serve de aio apontando para Cristo, apontando para a necessidade de um Salvador. Jesus Cristo, sendo Deus em carne, sendo a segunda pessoa da Trindade, sendo o Verbo que se fez carne, ele está afirmando a sua divindade. Ele está usando a lei para afirmar a sua autoridade em permitir tanto a quebra, a desobediência dos seus discípulos, quanto a mudança, a alteração em relação ao sábado judaico. É isso que está acontecendo aqui. Jesus não está fazendo uma exaltação do mandamento. Jesus está afirmando a sua divindade, está usando a lei para exaltar a sua pessoa como sendo Deus em carne. Vamos então à sexta questão. O apóstolo João, ao escrever suas epístolas, afirma que cristãos devem guardar o sábado.
muitos sabatistas gostam de usar a primeira epístola do apóstolo João, onde ele menciona, nós estamos aí mostrando o capítulo 2, versículo 3 e 4, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é a conclusão a qual eles chegam? Então, devemos guardar o sábado, e se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo, porque a porta da graça se fechou em 1844, iniciou-se então um juízo investigativo, e todos aqueles que a partir de então deixam de observar o sábado que foi restaurado, não podem receber a salvação. Esse é o discurso de praxe. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 3,22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vamos prosseguir vendo mais alguns versículos e nós vamos chegar à perfeita conclusão do que João está aqui falando. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O sabatista vai continuar dizendo, está vendo? Se você não guardar o sábado, você não está em Cristo, e você não tem o Espírito, etc. 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Interessante. Nisto conhecemos, primeiro, amamos os filhos de Deus. Os filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vamos prosseguir. 1 João 3 e 11. Nós estamos abrindo o contexto da epístola, para que a gente possa entender do que João está tratando. Não vamos isolar apenas um texto, como fazem os sectários, para aplicar uma ideia que temos. Vamos deixar a Bíblia falar, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3,23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Qual é o assunto que João está tratando então? João está tratando de um problema, o ódio entre os irmãos. Ele vem tratando esse assunto, não é? Desenvolvendo esse assunto. Jesus disse que nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo. Aquele que diz que está na luz, 1 João 2,9, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João capítulo 2, versículo 11, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o mandamento do nosso Deus é que nós devemos ter um amor fraternal, um amor de comunhão. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. 1 João 3,15. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, você vai conversar com um irmão, se diz um salvo, se diz um crente, mas ele não lhe ama, ele odeia a esse irmão, então ele se torna um homicida. Ele está demonstrando que ele não tem vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Quem é mentiroso? Aquele que não guarda os seus mandamentos. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Capítulo 1, versículos 5 e 6 de 2 João, ele volta a tratar do assunto. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Qual é a resposta então?
O apóstolo João não está falando da obrigatoriedade da guarda do sábado. Vamos observar o contexto, vamos observar o que ele está tratando. João está enfatizando o amor, João está enfatizando a comunhão fraternal, não o amor eros, não é? Não está falando do amor da carne, não é isso que ele está falando. Ele está falando do amor posto em prática, a caridade, não é? Da comunhão fraternal. Não está tratando da guarda do sábado, de maneira alguma. Vamos então a uma sétima questão, e com isso nós vamos fechar essa introdução. Os judeus conheciam e reconheciam a posição liberal de Jesus em relação ao sábado? Esta pergunta os sabatistas não vão gostar de responder, né? Evidentemente que sim. Os judeus eles reconheciam, eles conheciam e reconheciam a posição liberal de Jesus em relação ao sábado, né? Nós acabamos de ver que quando Jesus faz a declaração de que ele é Senhor do sábado, ele está ali usando a lei para apontar para a sua divindade e afirmar perante os fariseus que ele tem autoridade de alterar, de mudar. Então, João capítulo 5 e o versículo 18, a palavra de Deus nos diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só, primeiro, quebrantava o sábado. Alguns, não é, que vão também dar uma outra interpretação ao texto, vão dizer: não, são os judeus que afirmavam. Não, aqui o apóstolo João escrevendo as palavras que Deus inspirou. Quebrantava o sábado. Não só quebrantava o sábado, não somente isso, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Volto a dizer, Jesus não é o arcanjo Miguel numa condição pré-encarnada ou pós-encarnação, pós-ressurreição. Jesus, Cristo, homem, é Deus, a segunda pessoa da Trindade, é o verbo que se fez carne. João capítulo 9, versículo 16, volta a tratar do mesmo assunto. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então os judeus conheciam e reconheciam. João capítulo 5, versículo 18, afirma que Jesus quebrantava o sábado. João capítulo 9, versículo 16, afirma que os judeus reconheciam isso, que ele não era guardador do sábado conforme o preceito da lei mosaica, porque ele tinha a autoridade de fazer alterações, de mudar, de alterar o que ele mesmo havia concedido lá no Monte Sinai.